Então é o seguinte, sabe o que eu estou pensando? O rescaldo da eliminação do Grêmio, que evidentemente não pode surpreender. O Grêmio perdeu a classificação aqui, né? Sim. Não jogou nada. O Renato falou isso aí, né? Pois é, porque o Grêmio até encarou bem o Flamengo, perdeu gols, mas a coisa estava decidida, na verdade. Então restou isso, para mim, restou que o Grêmio jogou aquilo que pode jogar como limite e restou o Campeonato Brasileiro, onde está bem, né? E agora tem que se manter em cima lá para garantir uma classificação para a Libertadores, mas restou Suárez também, Luiz Henrique. Pois é. Que não faz gol há horas, né? 8 jogos. É muito tempo. O último gol dele foi no fim de junho. Foi contra o Coritiba. É? No 5-1. Ah, então. E um gol marcado quando o jogo já estava definido também. Pois é. Né? Então é muito preocupante isso aí. Até cheguei a fazer um vídeo no meu canal lá, o Luiz Henrique Benfica. Sim. Com uma coisa assim meio só um cutuco, como se diz, né? Que tá tão desgastada essa relação. Até vou colocar um exemplo aqui. Os bastidores, quando o Grêmio coloca os bastidores dos jogos no canal dele no YouTube, o Grêmio sempre, até surgir esse rolo todo do Inter de Miami, o foco principal dos bastidores sempre era o Suárez. O Suárez entrando no vestiário, sendo aplaudido, Sim. trocando de camiseta com o Gustavo Martins, o Renato dizendo, pode ficar sentado, não precisa levantar, Suárez, sabe? Sim. Uma reverência toda feita ao Suárez. Os jogadores encantados com a figura dele. Depois que surgiu esse episódio, fui ver os bastidores de Grêmio e Fluminense, o Suárez não aparece 1 minuto sequer. É? Não aparece. Isso é sintomático. Uma coisa que aparecia muito Suárez no aquecimento, a câmera sempre em cima dele, ou seja, parece assim aquela coisa de tá terminando a relação. Fim de festa. É. E o que eu disse? O que eu imagino assim? Que eu não sei se o Suárez vai ficar no Grêmio até dezembro. É mesmo, cara? Tô com a sensação assim, Olha, de que... Eu vou... Aí até coloquei essa situação, aí os colegas, tá, mas quem é melhor que ele? Eu não sei, não há ninguém melhor do que ele. Só que, como ele não está resolvendo, e como já está de saída, e como torcedor, alguns já começam a vê-lo como um cara igual, pessoal, ô Suárez, pode ir. É. Entendeu? Sabe que é um raciocínio interessante isso aí, porque realmente um atacante como ele, que chegou explodindo, confirmando que é um dos maiores centroavantes do mundo, daqui a pouco passa tanto tempo sem fazer gols, e não adianta aquele negócio assim, não, mas ele está bem na assistência. Tá bem, tudo bem, deu para um Bitelo fazer um gol recentemente, uma coisa assim. Fluminense. O Fluminense, ele está bem na assistência, mas o primeiro requisito para um jogador do tamanho do Suárez é fazer gols. E em jogo quente, né? Jogo decisivo. Então, aliás, também há um levantamento de que o Suárez, fora do Rio Grande do Sul, não faz gol na passagem pelo Grêmio. Sim. Então, olha só que coisa complicada. Tá boa a bolachinha? Muito boa, tá ótimo. É? Olha aqui, vou passar uma para um rapaz aqui, que é uma bolachinha aí, meu. Olha aí. Ele gosta de bolacha também, o Marcelo. Mas então, o Suárez, centroavante, em uma fase em última análise, porque um centroavante que não faz gols há 8 jogos não pode estar em boa fase. Está faltando realmente o gol. O Suárez, centroavante, me remete ao Jardel, que eu tenho a impressão que foi o último grande centroavante, é um dos maiores da história do Grêmio, mas foi o último grande centroavante, talvez antes da chegada do Suárez. Claro que alguns ali, mas o Jonas fez muitos gols. Exato. Mas nada que se compare ao Jardel, né? Não, claro que não. E lá se vão quase 30 anos. Olha só. Sim. E aí eu lembrei o seguinte, Luiz, aí, que eu estava vendo uma circulando ali nas redes sociais, buscando informações, daqui a pouco me deparo com um vídeo do Jardel perdendo o gol contra o Ajax em 95 na decisão do Mundial lá no Japão. Eu estava lá, mas eu não lembrava exatamente do lance, né? Eu sabia que o Jardel tinha perdido um gol feito. E aí eu vi o gol. Jogada daquelas do Arce, recebendo de trás, evoluindo pela direita e cruzando por baixo, e o Jardel se antecipa. Isso. E fica na frente do goleiro e toca para fora. Se o Jardel faz aquele gol, o Grêmio teria sido ali bicampeão mundial. Não, olha o que é o futebol, né? Naquele jogo assim ficou uma frustração enorme por esse gol perdido. Claro, os pênaltis que depois os jogadores que não costumavam errar, erraram, né? Mas no tempo normal, por esse lance aí do Jardel.
Já é um cara que fazia muito gol também na internet aí. Em 95, 96, houve um jogo do Grêmio contra o Corinthians, Libertadores da América, em que o Grêmio ganhou de 3-0 lá em São Paulo. Eu não estava lá, acho que você estava. 3-0 contra o São Paulo, e toda a preparação do Corinthians havia sido em cima do Jardel. Não dá para deixar o cara cabecear. 2 cruzamentos, 2 gols do Jardel. Tem um deles, o Bernardo, acho que foi o Bernardo, o volante que jogou no Inter. Ele fica agarrado no Jardel, assim, quase na linha do gol, agarrado. Aí o cruzamento é feito, ele se desvencilha e faz o gol. O que fazia de gol o Jardel é um absurdo. É impressionante. Aliás, eu recomendo esse tipo de vídeo aí, especialmente para os mais jovens que não viram o Jardel jogar, porque o Grêmio teve, e o cabeceio era um troço fantástico. Um centroavante. E aí eu lembro, porque o que aconteceu nesse jogo Grêmio e Flamengo? Era decisão de vaga para uma próxima fase de Copa do Brasil. E aí eu lembrei do Jardel também, naquilo que eu considero, que eu vi, talvez a maior decisão de vaga de uma fase para outra na Libertadores da América em 1995. O Grêmio contra o Palmeiras. Aquele jogo foi absolutamente surreal. 5-0 pro Grêmio. Sim, aqui. Nós estávamos lá. 5-0 pro Grêmio aqui no Olímpico. Jogo que teve 3 expulsões, teve briga atrás do gol do Darley, esse tipo de coisa. 3 gols do Jardel. Eu não lembrava que o Jardel tinha feito 3 dos 5 gols do Grêmio naquela partida. Né? Era um centroavante muito diferenciado. Tanto que depois foi para Portugal, virou, como é que é? Chuteira de ouro. Né? Lá ele seguiu também o Jardel. Naquele jogo contra o Ajax, o comentário da época era que ele estava abalado emocionalmente. O emocional dele não estava legal. O Jardel, ele, às vezes, tinha problemas assim de relacionamento, e naquele momento não estava legal, e as pessoas, puxa, isso influenciou. Acho que até chorou depois, alguma coisa assim. Sim. Mas inacreditável, né? Inacreditável. O cara fazer 3 gols no jogo decisivo de Libertadores da América. E essa decisão contra o Palmeiras teve o segundo tempo, né? O segundo momento, que foi o jogo em São Paulo. Todo mundo dizia, não tem como o Palmeiras alcançar, tirar uma diferença de 5-0. E aí o que acontece? O jogo começa com um gol do Jardel. De cabeça. O gol que colocou o Grêmio na próxima fase daquela Libertadores. Ali, foi de peito. Mas assim, foi o gol do Jardel que garantiu o Grêmio. Porque depois, incrivelmente, o Palmeiras fez 5 gols. Foi 5-1, cara. Sim. Se tivesse mais 10 minutos, o Palmeiras virava e ele se classificava. Eu nunca vi uma decisão de vaga em competição assim, Luiz Henrique. É um cara assim, 2 anos de Grêmio, né? Sim. Chegou em 95 e ficou até final de 95 ficou metade de 96. Isso, aí já foi para Portugal. Isso. E marcou dezenas de gols, um cara inesquecível, mas o cara funcionava nos jogos decisivos, né? Que não está acontecendo com o Suárez agora. Com o Suárez. E daqui a pouco a torcida do Grêmio vai começar a fazer essa comparação. O Jardel nos jogos decisivos, afora o jogo contra o Ajax, que aí não funcionou, teve a chance, e seria ali o bicampeonato do mundo, mas nestes jogos tão importantes que a gente trabalhou, o Jardel em partidas decisivas fazia diferença. O Suárez não está conseguindo fazer. É isso aí. Porque a grande questão que se impõe ao Grêmio agora é se garantir entre os 4 primeiros, né? Vaga na Libertadores, vaga direta. Para isso, o Grêmio tem que fazer gols. Tem que ganhar seus jogos, né? Se o principal jogador não faz gols, de quem esperar os gols do Grêmio, né?